Oi, eu sou a Pamela, eu sou psicóloga do CAPS Infantil. Bom, por que eu tô aqui hoje? Não sei se vocês sabem, mas dia 18 de maio é dia da luta antimanicomial. E você sabe o que é luta antimanicomial? Para começar a falar sobre isso, eu vou ter que contar uma breve história para vocês. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Então, a gente vai ter que falar sobre os antigos manicômios, né? Acredito que todo mundo já ouviu falar de alguma forma disso, desses manicômios, né? Antigamente, isso lá por 1946 e 1988, eles existiram no Brasil, né? Hoje em dia eles não existem mais. E o que acontecia nesses manicômios, né? As pessoas não só com transtorno mental ou com algum tipo de sofrimento psíquico iam para lá. Então era todo tipo de pessoa que de alguma forma não se encaixava no social, seja pela forma de falar, ou jeito de agir, ou o que elas pensavam. Então não tinha muito critério para isso, né? As pessoas simplesmente iam para lá. E elas não tinham alta, né? Elas ficavam internadas e era uma espécie de prisão. E todo aquele que era considerado, ou melhor, não considerado normal, ele ia para esses lugares obter um tipo de tratamento. Só que a gente tem relatos históricos de que não era bem assim que acontecia lá, né? Essas pessoas eram trancanfiadas desse lugar e elas passavam fome, passavam frio, porque ninguém queria investir dinheiro em pessoas que eram excluídas do social. As pessoas queriam esquecer que elas existiam, então eles não botavam dinheiro lá. Além disso, elas apanhavam dos funcionários, existiam vários tratamentos, né, que se acreditava ser um tratamento na época, até que ponto a gente não sabe, mas que até levavam as pessoas à morte, ou elas ficavam com sequelas muito grandes. Levando isso em consideração, né, esse histórico que a gente tem no Brasil, a Daniela Arbex, ela é uma jornalista, e ela fez esse livro chamado Holocausto Brasileiro, que depois acabou se tornando um documentário. A gente vai deixar o link aqui embaixo para que vocês possam acessar, porque ele está gratuito no YouTube, ok? Bom, a partir desse momento, assim, aconteceram várias coisas ruins, mas as pessoas foram percebendo tudo o que estava acontecendo, os funcionários, né, as pessoas que trabalhavam na saúde mental, os familiares, alguns usuários que conseguiam escapar desse tipo de lógica. E assim surge no Brasil, e no final da década de 70, a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica é justamente isso, reformar esse antigo modelo de saúde mental, né, que se tinha enquanto saúde mental, que era baseado em torno de todo um preconceito em torno do louco, né? Por isso que ele era excluído, ele era visto como violento, por isso as pessoas eram violentas com ele. Então, todo um contexto que não era nada legal. Então, a gente tem vários nomes no Brasil que pensaram essa reforma psiquiátrica. Dentre elas, uma muito famosa, que até virou filme, é a Nise. É uma psiquiatra que fez um trabalho muito legal no Brasil. E a gente também vai deixar o nome desse filme no cardzinho aí embaixo, para que vocês possam olhar depois para quem quiser se interessar mais pelo assunto e ver aí um caso real que aconteceu no Brasil. Então, bom, já que isso aconteceu há tanto tempo, né, faz muitos anos, por que a gente tem que falar disso? Por que a gente tem que continuar lembrando e continuar falando? Porque muita gente sofreu e muita gente acabou, infelizmente, falecendo por causa desses métodos de tratamento que, na verdade, eram tortura às pessoas, né? E dentro do sofrimento de várias pessoas, muitas pessoas lutaram para que as coisas mudassem, para que as pessoas conseguissem realmente ter um tratamento humanizado, que conseguisse ver a singularidade de cada um, sem que elas fossem desnecessariamente patologizadas, né? Que a gente fala quando as pessoas colocam sintomas e doenças na pessoa, né? E definem a pessoa por essa doença. Então, é importante porque isso também virou um direito, né? É importante que as pessoas reconheçam a saúde mental enquanto um direito de liberdade, um direito de cuidado e de um cuidado qualificado e gratuito. Então, a partir do momento que a gente consegue entender um pouquinho como que as coisas são criadas, que não é fácil, a gente entende a importância de garantir esses nossos direitos. E mesmo você sendo criança, você sendo adolescente, é importante que você vá entendendo isso o mais cedo possível. Porque daí, assim, você vai também conseguir conscientizar os seus familiares, as pessoas que estão próximas de você, e também ir crescendo com essa ideia de que as pessoas precisam de um cuidado, né? E não serem tratadas de forma
a excluir elas, né? O que a gente acompanha tanto, assim, hoje em dia no bullying nas escolas, né? Vocês acham que acabam, infelizmente, vivenciando isso de perto, né? É importante também que você saiba que a reforma psiquiátrica não é só no Brasil, né? Ela já começou muito antes no Brasil, na Itália. E tem outros países, vários países que estão fazendo estudos para que existam tratamentos cada vez mais humanizados, que cada vez mais levem o sujeito em consideração, né? As pessoas, e não as doenças, né? E sim a saúde delas. Então, a gente sabe que existe na Finlândia, por exemplo, um método chamado Open Dialogue, que esse método vem trabalhar com, por exemplo, a esquizofrenia, aí falando um pouquinho de diagnóstico, né? Mas tratando ela de uma outra forma, que não precisa nem uso de medicação. E hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra uma grande dificuldade de trabalhar com essas questões, justamente porque a gente tem uma lógica ainda um pouquinho mais atrasada. Mas por isso que é importante a gente sempre ir defendendo, né, os nossos direitos, para que não ocorra nenhum tipo de retrocesso, e sim que a gente avance cada vez mais. Pensando nisso, como é que hoje, então, como é que foi criado e pensado uma saúde mental, né? Através do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, a gente tem diversas ferramentas. Como eu vou resumir um pouquinho, eu vou falar mais especificadamente agora, mais um pouquinho direto, da questão dos CAPs, né? Eu trabalho no CAPS infantil, que atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. E existe o CAPS 1, o CAPS adulto, aqui no Cruz Alta, e o CAPS AD, que é álcool e outras drogas. Cada um trabalha com uma área um pouquinho diferente, né, do desenvolvimento da pessoa e também dependendo da dificuldade da pessoa naquele momento. Então, os CAPs, eles vêm enquanto é um centro de atenção psicossocial. Esse centro é montado com vários profissionais de várias áreas. Então, as pessoas são atendidas por muitos profissionais. E todos esses profissionais vão colaborar para que a gente consiga ter uma visão maior das coisas, né? Não só ficar definindo a pessoa por aquele CIDzinho, aquele número, né? Que normalmente os médicos apresentam, né? Porque às vezes é necessário, mas que a gente consiga lembrar que as pessoas não são só isso, né? E que às vezes o sofrimento psíquico acontece, às vezes as pessoas têm características que é difícil de lidar, né? Como ouvir vozes ou ver algumas coisas, né? No autismo a gente tem muitos comportamentos que a gente chama de estereotipados, né? Porque se repetem muito e as pessoas às vezes não sabem como lidar. E aqui a gente está para ajudar as pessoas, tanto os familiares como as crianças e os adolescentes a se conhecerem e saberem como lidar com isso sem tanta dificuldade. Uma característica que define os CAPs é que eles vêm substituir os hospitais psiquiátricos, aqueles antigos manicômios. Eles servem para que as pessoas tenham um lugar em que elas sejam acolhidas, em que elas sejam escutadas e respeitadas enquanto indivíduo e que eles consigam, principalmente, vencer suas dificuldades estando perto da família, estando perto dos seus amigos e de qualquer social que ele participe, da escola, né, da igreja, da comunidade de um modo geral. Então, elas não são mais excluídas e trancafiadas, escondidas num lugar. Elas são parte da comunidade. Então, é assim que elas vão continuar e vão buscar todo a ajuda que elas forem precisar, mas em liberdade. Por isso que a gente fala tanto em cuidado em liberdade, justamente por ter esse tratamento estando livres. É claro que a gente ainda tem hospitais psiquiátricos, a gente ainda tem esse serviço de internação psiquiátrica, mas hoje em dia o serviço é completamente pensado de uma forma bem diferente. Então, as pessoas não ficam lá para sempre, é um momento, né? Cada pessoa vai ter a sua singularidade, às vezes precisa, às vezes não, então isso vai ser levado em consideração, não é todo mundo que vai para lá. O excesso da medicação já está sendo revisto há muito tempo. Então, são todo um protocolo de atendimento que é muito mais rígido com relação à humanização, passa por vigilância, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda hoje, em 2016, ainda teve um lugar que era dito como uma espécie de hospital psiquiátrico que foi interditada pela vigilância.
justamente porque continuava naqueles moldes anteriores. E, infelizmente, isso é há 4 anos atrás, né? Então, por isso que também é tão importante a gente ficar atento a tudo que está acontecendo, atento às notícias que são divulgadas, né? Porque tem muita gente que quer lucrar com a questão das pessoas estando num hospital. Então, a tendência é que essas pessoas que querem lucrar, queiram mais leitos em hospitais e queiram que volte, né? Essa outra tipo de lógica. Então, o que é a luta antimanicomial? Que é o que a gente falou no início do vídeo, né? É justamente o que o nome diz, antimanicômio. E é anti, né, contra essas ideias antigas, né, de tratamento, que na verdade era um tipo de tortura para as pessoas. Essa luta, ela é um movimento que busca defender o direito das pessoas que sofrem de algum transtorno mental, de algum sofrimento psíquico, e ainda mais lutam contra essa imagem ruim de preconceito que o social acaba colocando em cima das pessoas que têm algum tipo de doença mental, ok? E, então, pensando nessa lógica de luta antimanicomial, como que a gente pode perceber esse momento, né, de crianças e adolescentes? Você, enquanto criança, você, enquanto adolescente, não é só aquele CID, né, aquele númerozinho que a gente já falou. Não é só um diagnóstico que algum médico ou algum profissional da saúde pode te dar. Você é uma pessoa que está se desenvolvendo, você é uma pessoa que está crescendo, que está aprendendo a ver o mundo, que está aprendendo a fazer com que o mundo te veja e veja teus potenciais. E se tiver difícil de mostrar isso para o mundo, se você está com muita tristeza e muita dificuldade de lidar com isso tudo, a gente está aqui para ajudar a redescobrir tudo isso, a redescobrir como fazer amizades, a redescobrir como ter mais diálogo com a família, a redescobrir como que a gente vai lidar com essas vozes que aparecem de vez em quando, essas crises, essa tristeza tão grande que aparece. E se você tá bem, que bom, isso é muito bom que você esteja bem. Só que não julga os outros. Tem muitas pessoas que estão sofrendo muito, a dor psicológica ela existe e ela é muito grande. E às vezes é até pior, porque a gente não sabe onde ela tá, né? Ela só existe ali e não é que nem bater o pé, né? A gente sabe que a dor tá no pé, mas a dor psicológica não. Às vezes ela caminha, às vezes ela não tem um lugar certo, e tem muitas pessoas passando por isso. E só de você não julgar, você já tá fazendo um trabalho muito legal, né? E também pensar que o louco, ele não é um xingamento, né? Era pra ser um elogio, porque o louco era visto como aquelas pessoas que são fora do normal, fora da caixinha. E se a gente é fora do normal, fora da caixinha, é porque a gente tá vendo coisas além dos outros, porque a gente tá conseguindo ver o mundo de uma forma diferente, criar ele de uma forma diferente, ver novas potencialidades, novas possibilidades nas coisas. Isso não tem que ser visto como um xingamento. Então, não é xingamento chamar alguém de louco ou de louca. E a gente tem que parar de pensar isso. Justamente porque a gente parando, a gente para de ter preconceito com as pessoas que estão num sofrimento, justamente porque o social está dizendo que elas são diferentes de alguma forma e não consegue escutar o que está acontecendo. Então, se você percebe que tem uma pessoa assim do seu lado, incentive a procurar ajuda, veja se ela precisa de ajuda também, porque às vezes tá tudo bem desse jeito, né? E, bom, vocês lembram que eu falei que no Cruz Alta a gente tem 3 CAPs? O CAPS 1, que é o adulto, o CAPS AD, que é álcool e drogas, e o CAPS infantil, que trabalha com crianças e adolescentes, que é o nosso. E eu disse também que eu era PAMA, e eu sou psicóloga aqui. Só que o resto da equipe, eu falei que era multiprofissional, né? Que tinha várias pessoas com várias profissões. Que tal a gente conhecer um pouquinho eles? Olá, meu nome é Karine, eu sou assistente social e coordenadora do CAPS Infanto Juvenil. Eu participo desse processo desde 2014, né? O CAPS é um espaço onde a gente faz um passaporte para o bem-estar e promoção da saúde mental de crianças e adolescentes. É um lugar de encontro, é um lugar onde a gente promove muitas ações. E nós temos uma equipe maravilhosa que vão começar a se apresentar e mostrando o quanto a gente consegue integrar uma equipe dentro de uma equidade, buscando uma promoção de novas práticas em saúde mental.
Olá, sou Sara, sou assistente social aqui do CAPS Infantil, faço parte da equipe multidisciplinar do CAPS Infantil e onde atendemos crianças de 0 a 18 anos. O meu trabalho aqui de assistente social é a contribuição, a efetivação de um todo do acolhimento, né? A gente faz atendimentos, encaminhamentos, né? E temos acompanhamentos das crianças e das familiares durante o tratamento terapêutico. Olá, meu nome é Roberta, eu sou enfermeira aqui no CAPS Infantil, tenho pós em saúde mental. A gente trabalha aqui no CAPS Infantil com protocolos de enfermagem em saúde mental. Temos também um diferencial aqui que é as sessões de auriculoterapia, principalmente em adolescentes, a gente faz, e também para a família, né? A gente atende a família fazendo aurículo. Temos a horta, que a gente leva eles para essa terapia. Também sou técnica de referência aqui no CAPS, atendo adolescentes, crianças, né, visando sempre o cuidado dessas famílias. Olá, gente, eu sou Stalin Ciotti, trabalho no CAPS Infantil de Cruz Alta, eu sou estagiário e técnico de referência. Bom, a minha função ela é múltipla, eu sou meio que dizer um office boy, eu trabalho tanto na parte burocrática quanto nas partes das oficinas, eu sou tutor na oficina de teatro e voluntário nas demais oficinas. A minha função aqui é ser amigo dos adolescentes e das crianças e ouvir eles para promover e para eles se sentirem bem e se sentir com um amigo, então eu acredito que essa seja a minha função aqui. Muito obrigado, pessoal! Olá pessoal, meu nome é Tereza, eu sou assistente social do CAPS Infanto Juvenil. Nosso foco de trabalho aqui é a humanização no tratamento com nossas famílias. Eu faço o trabalho de acolhimento e procuro trabalhar dentro da questão familiar e a aceitação da família com relação aos transtornos mentais. É um trabalho maravilhoso porque o nosso trabalho trabalha dentro de uma linha da humanização da questão familiar e é muito bem aceito pela comunidade. Gosto muito do que eu faço, gosto muito de criança e adolescente e temos avançado muito na questão de aceitação do nosso trabalho. Foi um prazer falar com vocês. Olá, eu sou a Vitória. Sou estudante de pedagogia e trabalho no CAPS Infantil desde 2017 como agente de ação social. Auxilio nos grupos terapêuticos, sendo um deles sobre contação de história. Também trabalho como técnico de referência. Técnico de referência seria basicamente aquela pessoa que dá suporte e ajuda a planejar o projeto terapêutico singular. Obrigada! Olá pessoal, meu nome é Aline e eu trabalho como psiquiatra no CAPS Infanto Juvenil Bem-Me-Quer de Cruz Alta. O nosso trabalho lá é através da nossa turma, da nossa equipe, auxiliar as crianças e adolescentes em alguns momentos um pouco mais difíceis, mais tristes da vida deles, né? Ajudar com que eles novamente voltem a acreditar em si mesmos, nas suas capacidades, desenvolver habilidades, estimular as potencialidades deles, refazer vínculos perdidos ou refazer novos amigos, novas pessoas que vão ser importantes na vida deles. E esperamos juntos poder tornar esse caminho deles mais leve e mais feliz. Olá, eu sou Kátia, sou funcionária da Sedusa, trabalho no CAPS Infantil 2 anos e 5 meses. Eu faço a parte da higienização do local e com a convivência eu me torno amigo das crianças e dos adolescentes. Meu nome é Graça, sou psicóloga no CAPS Infantil de Cruz Alta. Eu sou responsável pelo atendimento de crianças abaixo de 12 anos, né? Nós atendemos crianças com transtornos graves. A prevalência hoje é de crianças com espectro autista, né? E a gente tem tido assim
cuidado, né, de fazer o atendimento junto com os pais, né, e com a família ou responsáveis, no sentido de trabalhar em duas interfaces, né, a questão da criança individualmente dentro do espaço do CAPS, junto com oficinas, e também trabalhar individualmente a criança e também os pais para a gente ter um melhor resultado, né? E a gente infelizmente, tem conseguido uma boa evolução dessas crianças. A gente sabe que o espectro autista é uma síndrome, né, que não vai ter mudanças no diagnóstico, mas é possível a gente ter evolução no desenvolvimento socioemocional da criança. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu trabalho no CAPS Infanto Juvenil como oficineira música. Eu trabalho a musicalidade com as crianças mais voltado para a brincadeira. Já com os adolescentes eu costumo trabalhar com instrumentos musicais, porque eles têm bastante interesse em aprender isso. Trabalho também como técnica de referência, auxiliando as famílias e os pacientes nos seus planos terapêuticos singulares. Também faço a ambiência, que é quando os pacientes estão em um tratamento intensivo e precisam ficar durante um certo período no CAPS. Então a gente arruma atividades para eles fazerem lá nesse período. Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique, sou ilustrador, designer gráfico e sou oficineiro nos CAPS de Cruz Alta, CAPS adulto, CAPS infanto juvenil e CAPS álcool e outras drogas, onde eu dou oficinas de desenho, de pintura, de atividades artísticas, né? A gente trabalha um pouco com maquetes, com bonsais também, né? E eu executo também tarefa de técnico de referência, e funciono como um amigo, né, digamos assim, um companheiro, alguém com quem eles possam confiar, contar, né, em seus momentos de problemas, de dificuldades. Agora com a questão da pandemia, assim, a gente está muito fazendo videoaulas, videooficinas, né, transmitindo algumas atividades via vídeo pela questão, né, de não poder estar fazendo os grupos, e a gente passa também algumas atividades meio zen, assim, digamos assim, para eles, né, e a gente mantém contato digitalmente praticamente todos os dias. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Um abraço, tchau, tchau. Sou João Alberto, psicólogo, trabalho na rede de saúde mental, trabalho no CAPS 1, Saber Viver, e aqui no CAPS Infantil, CAPS BMCare. Trabalho aqui mais com adolescentes. Olá, eu sou a Catiúcia, estudante de PICS, trabalho com oficinas terapêuticas no município de Cruz Alta, proporcionando uma melhor qualidade de vida através da arte. Também trabalho como técnica de referência das crianças dentro do aspecto autista, auxiliando assim no seu desenvolvimento e potencialidades. Olá, eu sou a Carla, sou nutricionista da Rede Pública de Saúde de Cruz Alta e trabalho no CAPS Infantil. O objetivo da nutricionista aqui é exatamente suprir as necessidades de saúde e nutricionais dos usuários. Oferecemos em tempos normais cerca de 3 refeições diárias, primando sempre pela saúde das pessoas. Além disso, também desenvolvemos oficina culinária, com o objetivo de socializar e emancipar os nossos usuários. Importante dizer que agora, em tempos de Covid-19, nós estamos desenvolvendo essas atividades com os familiares TEA em casa e estamos tendo um resultado bastante positivo, porque eles continuam fazendo essas atividades e envolvendo a família. Olá, eu sou a Mari, trabalho no CAPS Infantil há 4 anos, trabalho com crianças e adolescentes na cozinha, faço atividades com almoço, refeições quando eles chegam. Eu sou uma amiga para eles, que eles me procuram para conversar, como eles não conversam com psicólogo, eles falam para mim e eu passo para eles. Eu acolho eles têm bastante confiança em mim
e muito como eu gosto dessa área que eu tô fazendo técnico de enfermagem agora. Oi, olha quem voltou. Sou eu, Pamela, psicóloga, que vocês já conhecem. Bom, eu sou o tipo de psicóloga um pouco ou totalmente louca, anormal e fora da caixinha. Em tempos normais, eu sou a que vai atender no pátio, que a gente tem um pomar lindo lá fora com várias árvores. Às vezes vou atender desenhando na parede, às vezes vou atender jogando, mas eu acho que aqui o pessoal já tá um pouquinho acostumado com o meu jeitinho especial. E aí, o que achou da equipe? Esperamos que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser saber um pouco mais sobre saúde mental, luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, você pode acompanhar, agora dia 18 de maio, uma live de 24 horas que vai estar no Fórum Gaúcho de Saúde Mental, lá na página deles, e com várias palestras, várias lives durante todo esse tempo, falando justamente sobre isso e aprofundando um pouquinho mais os assuntos. Qualquer coisa, você pode pedir pra gente que a gente faça também. Beijo, tchau, tchau!